Salve, concurseiro! Voltamos com mais um assunto muito cobrado em prova, tá? Um assunto que aparentemente é um pouco complexo, mas na realidade não é, que é o nosso ciclo orçamentário. Antes de começar o ciclo orçamentário, é importante você saber que as redes sociais hoje, elas podem te ajudar ou te prejudicar. Como é que elas podem te prejudicar? Tirando seu tempo, tirando sua atenção. Como é que elas podem te ajudar? Se você seguir aquelas pessoas, aqueles perfis que vão efetivamente contribuir para a sua aprovação, que é o seu grande sonho. Depois de você ser aprovado, aí você segue quem você quiser. Pode ver as bobagens que você quiser. Mas enquanto isso não acontece, siga as redes sociais utilize as redes sociais de forma responsável. Como é que você faz isso? Seguindo aqueles perfis que vão te ajudar. E o Focus Concursos tem vários perfis que podem te ajudar, desde dicas, desde aulas, podcasts, tudo que é importante ali para a sua aprovação, tá? Por isso que eu sempre peço aos meus alunos que inscrevam-se no nosso canal do YouTube, siga-nos no Instagram, curta a nossa página no Facebook e ouça os nossos podcasts. Valeu? Continuando aí a nossa jornada rumo ao conhecimento da administração financeira e orçamentária, o que nós veremos? Nós veremos agora o ciclo orçamentário, muito cobrado em prova. Como assim ciclo orçamentário? O que você precisa aí na sua casa? Que tenha um policial que vai te atender, que passe um policial na rua, que tenha um asfalto, que tenha iluminação pública, que você chegue no posto de saúde e tenha um médico. Mas como é que esse médico vai estar ali? Ora, alguém vai ter que pagar esse médico. Como é que esse dinheiro cai na conta do médico? De onde vem o dinheiro? Opa, vem da conta do governo. Como é que o dinheiro foi parar na conta do governo? Depois que parou na conta do governo, quem autorizou o dinheiro que é nosso ir para a conta do médico? O que é extremamente complexo. Esse pontilhão que você, quando viaja, passa aí todos os dias, se você vai trabalhar, por exemplo, essa ponte, ou a estrada que você está, né? Como é que esse dinheiro foi parar nessa estrada? De onde surgiu esse dinheiro, afinal de contas? O que eu preciso para que isso tudo aconteça? Você, quando se tornar servidor público, você acha que o dinheiro vai cair do céu? Vai estar lá o dinheiro, cai do céu na sua conta? Não. Eu preciso então de alguns elementos para que tudo isso aconteça. Imagine que você agora seja eleito presidente do Brasil. Você agora, presidente do Brasil. Te vira. E você vai ter que construir uma estrada lá no interior do Maranhão, lá na cidade de Olho d'Água das Cunhães, terra do meu amigo Chagas. Lá no Riachão do Jacuípe. Você é presidente da República, cara. Você é do Sul. Se vira, cara. Te vira. Você vai ter que resolver. Você vai ter que, primeiro, saber que lá tem uma necessidade, tá? Depois, você vai ter que arrumar de onde vai ter esse dinheiro. Você vai ter que contratar, você é o presidente. Opa, não dá para fazer isso sozinho. Eu vou ter que ter todo um sistema, toda uma equipe, tudo estruturado para que eu possa, então, conseguir resolver esse problema, atender essa necessidade pública, construir essa estrada, pagar a remuneração, comprar o combustível, pagar o empréstimo que o Brasil tomou lá no passado, fazer um novo empréstimo para construir uma escola. Viu que complexo? Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que para fazer tudo isso acontecer, porque no final das contas o que a galera precisa é da despesa, tá? A galera precisa que o policial receba e tenha uma viatura e combustível para atender. Precisa que o médico receba, tenha um combustível, tenha uma viatura, tenha um remédio, tenha um posto de saúde para atender. É isso que a galera precisa. Porque é a despesa pública que atende às necessidades públicas que deixa então o cidadão feliz. Tá? E o governo que é o cidadão feliz, não tem revolta, o Estado acaba. Senão não haveria necessidade de haver Estado. Estado em sentido amplo, né? A República Federativa do Brasil. Você entendeu como é complexo? Então você imagine esse presidente da República e tendo que resolver tudo isso. Então tem que ter uma verdadeira máquina, tá bom? Para funcionar. Só que para essa máquina funcionar, alguém vai ter que dizer como ela funciona. Para alguém dizer como ela funciona, eu tenho que ter dois tipos de norma. Primeiro tipo de norma, um planejamento. Espera aí, o que nós vamos mudar no Brasil? Você é presidente agora, o que você quer mudar no Brasil? Eu quero melhorar a educação. Ou vou nomear um ministro responsável pela educação. Eu quero melhorar a educação. O que você quer melhorar? Reduzir os índices de analfabetismo, melhorar isso. Te vira. Prepara um planejamento, me traga então por intermédio de um planejamento, um programa de trabalho, o que você vai fazer para resolver a educação no Brasil. E vai lá, faz os levantamentos, vê quantas escolas tem que construir, te vira. Você aqui da Segurança Pública, do Ministério da Justiça, vem cá, quero que resolva, te vira, você entendeu? E aí você faz um planejamento.
Planejou agora. O que você precisa? Você precisa, em cada ano, pegar aquele planejamento e estabelecer quais são as prioridades para resolver por intermédio do orçamento, porque é a despesa que resolve. Além disso, você precisa de uma estrutura para te ajudar, não é? Toda uma estrutura, secretarias, ministérios, técnicos, máquinas, para que as pessoas façam orçamento. E aí você pensa assim, ó, é melhor pedir de baixo para cima. Ou vocês que estão aí embaixo, você aí, o exército, por exemplo, o que você está precisando, exército? Manda aí para mim o que você está precisando, que eu vou adequar com todo o meu planejamento para, ao final das contas, eu ter um plano completo. E esse plano tem um planejamento, tem uma lei que define as diretrizes e tem um orçamento em si que vai mandar arrecadar, que arrecada e manda gastar, que é o próprio orçamento. Entendeu? Então é complexo, meu irmão. Não é simples. Só que tem mais dois detalhes. O dinheiro não é meu, eu não posso usar de qualquer jeito. Então eu preciso da autorização de alguém, que é do povo, por intermédio do parlamento. Então eu vou pegar tudo isso, esses planejamentos, transformar em lei e enviar para o parlamento aprova e me devolve, tá bom? Além disso, tem que existir o controle, senão a galera mete a mão no dinheiro, tá? E depois tem que ter uma avaliação para eu saber se tudo deu certo, se não deu certo, o que eu tenho que melhorar para o próximo ciclo orçamentário. Então veja que eu tenho uma ideia de ciclo porque ele se renova, porque ele é temporário. Então eu começo com um planejamento, fazendo um bom plano, tá? Depois esse planejamento vai passar pela apreciação do povo por intermédio do poder legislativo. Depois eu vou executar. Agora veja, para executar eu também não preciso de uma estrutura. Para fazer o plano eu precisei de uma estrutura, mandem aí para mim. Para executar eu também, eu não vou conseguir ir lá e pagar, comprar o litro de combustível na bomba para abastecer a viatura, para abastecer a ambulância. E por fim eu vou precisar avaliar. E nesse meio tempo o que eu preciso fazer ainda? Eu preciso fazer o controle, tá? Então eu tenho controle aqui e controle aqui. Controle aqui, tanto prévio quanto concomitante, controle aqui a posteriori. Se você conseguir fazer tudo isso, você vai ser um bom presidente, tá? Vai ser um bom presidente, é isso que você precisa. Então eu tenho que analisar cada uma dessas partes, sem contar que eu tenho prazos a cumprir. Não aprendemos isso? Por quê? Porque afinal de contas é um ciclo que sempre se renova, em que o ciclo alimenta o próximo. Entendeu de maneira geral? É muito importante isso. Vamos então para uma breve introdução. Em função da adoção do orçamento-programa, agora eu não gasto só, eu gasto com objetivo, tá bom? Eu não quero comprar viatura, eu quero reduzir a criminalidade, é isso que eu preciso. Se necessário for, eu compro viatura. Surgiu no Brasil a necessidade de estabelecer um planejamento voltado para a atividade orçamentária, onde a partir da Constituição de 88, esse processo se consolidou com a vinculação entre execução e planejamento. Veja aqui, eu posso até não fazer o que eu planejei por falta de dinheiro, por exemplo, porque alguma coisa mudou. O que eu não posso é fazer o que eu não planejei, a não ser que seja algo extremamente imprevisível e urgente, como uma catástrofe, uma guerra ou algo assim. Mesmo assim, isso vai passar pelo crivo depois do parlamento, tá? Então eu preciso definir esse ciclo orçamentário, esse todo, tá bom? E como é que eu posso definir que isso sim é um ponto muito cobrado em prova? E dependendo do aspecto, eu posso definir de uma forma ou de outra, tá? Vamos lá. Eu posso definir o ciclo orçamentário como um período de tempo, não é isso? Começa com o planejamento, aí você planeja, depois você estabelece as prioridades, aí você executa o que você planejou. Enquanto você executa, você controla e depois de controlar, você avalia e recomeça, não é isso? Então eu posso identificar como uma linha do tempo, tá? Cada um com seu prazo, onde primeiro eu faço um plano, depois esse plano eu vou executando, depois eu vou avaliar. Esse plano ele tem que passar pelo Poder Legislativo para apreciação, tá? Ele tem que ser estabelecidas
prioridades para cada execução por intermédio da LDO, que também passou pelo Legislativo, por fim, enquanto que ao mesmo tempo, tá? Eu vou controlando para que não haja desvios, tanto desvios de dinheiro em si, quanto desvios da finalidade, para ver se está tudo certo. Então, eu posso identificar isso com começo, meio e fim, e recomeço aqui em um novo ciclo, tá? Por isso que eu posso identificar em um período de tempo. Nesse período se desenvolvem as atividades orçamentárias, tá? Então, período de tempo em que se processam as atividades típicas de orçamento público, desde sua concepção até a apreciação final. Então, desde o planejamento até a apreciação final, para ver se deu tudo certo. Processo gerencial. Opa, gerenciamento. Você não vai ter que, da sua ideia de melhorar as coisas, fazer o dinheiro chegar lá na ponta, fazer o recurso chegar no seu bolso quando você virar servidor público, você é parte de um plano, tá? Então, tem que gerenciar tudo isso. Por isso, ele é também um processo gerencial, em que se inicia com o planejamento, passa pela elaboração dos planos, pela apreciação legislativa, execução orçamentária, controle e, por fim, avaliação, quando então se inicia o ciclo seguinte. É um processo também contínuo, não para. Ele é dinâmico e flexível. Ele é dinâmico porque ele não é estático, ele está sempre em movimentação, e ele é flexível porque eu posso ajustar por intermédio dos ajustes orçamentários. Aconteceu uma guerra, mas peraí, eu não previ a guerra no orçamento, eu não posso gastar com a guerra. Pode, desde que você ajuste. Está sobrando dinheiro. Eu queria construir uma escola. Não pode, desde que você faça o ajuste por intermédio dos créditos adicionais. Em que são avaliados os aspectos físicos, financeiros, programas do setor público em fases encadeadas, uma atrás da outra, articuladas e interdependentes. Uma fase depende da outra, tá? Uma atrás da outra, havendo articulação por haver coerência, e uma atrás da outra. Conjunto de etapas encadeadas, articuladas e interdependentes, que visam a elaboração das peças orçamentárias. Então, são os vários aspectos. Preciso decorar? É legal até você decorar, mas é mais importante você entender. Se vê uma questão dizendo que é um processo que não é articulado, que é um processo que não há mutação, questão errada. Questão errada, tá bom? Em que não há planejamento, questão errada. Alguns doutrinadores procuram desenhar esse ciclo. Como é que fica então o desenho desse ciclo aí, os principais pontos? Primeiro, em sentido amplo, se você for considerar o ciclo orçamentário, porque eu posso considerar o ciclo orçamentário em sentido amplo, levando em consideração PPA e LDO, ou em sentido estrito, levando em consideração somente a elaboração do orçamento em sentido estrito, que é a LOA, tá? Vamos lá, então, primeiramente eu elaboro o meu plano plurianual, depois, em cada ano, elaboro uma lei orçamentária, uma lei de diretrizes orçamentárias, melhor dizendo. Com base na lei de diretrizes orçamentárias e no PPA, eu vou elaborar a proposta orçamentária anual. Todos esses instrumentos passam por discussão, votação e aprovação, certo? Mas aqui especificamente da LOA, tá? Depois eu tenho a execução orçamentária e financeira, controle da avaliação da execução orçamentária e financeira, e por fim, tudo vai subsidiar um novo plano, ou deveria. E nesse meio tempo, eu posso inserir como instrumentos auxiliares de planejamento os planos nacionais, regionais e setoriais, tá? Oswaldo Maldonado Sanches é o autor mais cobrado aí com relação a ciclo orçamentário ultimamente, tá? Porque ele faz um ciclo mais completo. Então imagine esse ciclo, só que ele faz uma subdivisão também, um dos maiores. O que você tem que se ligar? Primeiro, na coerência da sequência, que você já deve ter entendido, se assistiu todas as aulas, tá? Com atenção. E também o posicionamento de cada atividade. Por quê? Porque isso pode ser cobrado em prova. FCC, por exemplo, pode perguntar, a quinta etapa do ciclo orçamentário é não sei o quê. Está falando de Oswaldo Maldonado Sanches. Mas aqui tem um macete muito simples, que se você entendeu até agora os instrumentos orçamentários e o ciclo de maneira genérica, fica fácil você entender, tá? Então vamos lá. Primeiro, para ele são 8 fases, cada uma com ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida. Quais sejam? Primeiro, formulação do plano plurianual, ou seja, PPA. Tá bom? Para o período seguinte, tudo começa com PPA. Não para esse período, porque tudo foi elaborado pelo governo anterior, para o primeiro ano, né? Mas para a partir do segundo ano, tudo começa com a elaboração do PPA, tá?
Depois, eu preciso apreciar o PPA. Lembra que aqui eu tenho o Poder Executivo agindo? Quem age aqui? O Poder Legislativo. Inclusive, ele tem prazo para isso. Ele vai analisar o projeto de lei do PPA. Depois que eu tenho um PPA, com base nesse PPA, eu vou estabelecer as metas e prioridades para a administração e a política de alocação de recursos, ou seja, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Só que não adianta eu fazer um projeto se não passar pela aprovação do orçamento. Então eu tenho a apreciação e adequação da LDO pelo Poder Legislativo. Pronto, agora eu tenho um PPA e um LDO, prontas e aprovadas pelo Poder Legislativo. O que vem agora? A LOA, mesma coisa. Elaboração da proposta de orçamento pelo Poder Executivo. Apreciação, adequação e autorização legislativa. Execução dos orçamentos aprovados. Veja que quem tem execução efetiva no sentido de realizar despesas e receitas e despesas, na realidade, é só a LOA e não as outras. E por fim, avaliação da execução e julgamento de contas. Ai, parece complicado. Não é complicado não se você levar em consideração dois parâmetros, tá? Primeiro, a sequência dos instrumentos orçamentários. Primeiro, PPA, segundo, LDO e depois LOA. Isso aqui macete para decorar, tá? Deixa eu colocar aqui no quadro que é melhor, ó. Primeiro, PPA, segundo, LDO e terceiro, LOA, tá bom? Dentro do PPA, o que eu preciso? Elaboração por parte do Poder Executivo e apreciação por parte do Poder Legislativo. Apreciação e adequação, tá? A LDO, o que eu preciso? Elaboração por parte do Poder Executivo e apreciação por parte do Poder Legislativo. Então, veja aqui, as duas primeiras etapas eu tenho para o PPA. 1, 2. Depois, as outras duas etapas eu tenho para a LDO. Terceira e quarta etapa. Pronto. Porque só depois do PPA e LDO que eu tenho a LOA. Então, se perguntar qual a primeira? Opa, primeiro precisa elaborar. E antes vem o PPA. Segunda, precisa apreciar pelo Poder Legislativo para virar lei. Opa, PPA ainda. Terceira, elabora LDO. Quarta, aprecia LDO. Agora que eu preciso? Só que agora eu tenho mais etapas, tá? Com relação à LOA. O que eu preciso agora? Elaborar também. Depois, apreciar também. Depois, eu tenho que executar também. E por fim, eu terei o quê? A avaliação. Então, ó, PPA, LDO, a partir daqui, LOA. Primeiro da LOA é o 5, 6, 7, 5, 6, 7 e 8, tá? 5, 6, 7 e 8. Pronto. Entendemos a diferenciação? Então fica fácil você decorar. Vamos lá, de cabeça, sem pensar. Elaboração da LOA é o primeiro passo da LOA. Para ter LOA eu tenho que ter duas de PPA e duas de LDO. Então é a quinta. Entendemos? As elaborações são sempre ímpares, porque é sempre o início. E assim por diante. As apreciações são sempre pares, porque é sempre o segundo passo. Então não tem dificuldade nessa decoreba, se vier uma decoreba dessa. Tá? Sem contar a coerência. Primeiro vem PPA, depois LDO e depois LOA. O único que executa é LOA. Tá? Vamos lá então, ó. Formulação do planejamento PPA. Agora vamos para a letra do que ele escreveu, tá? Apreciação e adequação do PPA pelo Legislativo. Proposição das metas e prioridades MP, lá segundo a Constituição, tá na LDO. Apreciação e adequação da LDO, tá? Elaboração da proposta de orçamento pelo Executivo, LOA. Apreciação, adequação, autorização legislativa, LOA. Execução dos orçamentos, LOA. Avaliação de tudo, do julgamento das contas, é a LOA, com base, a LOA
tendo por base o PPA, se cumpriu o PPA e se cumpriu a LDO também, e o restante das leis, tá? Então esse seria o ciclo em sentido amplo, levando em consideração todos os detalhes que nós veremos, tá? Vamos lá, ciclo orçamentário em sentido estrito. Quando eu falo em ciclo orçamentário em sentido estrito, eu só estou falando do ciclo relacionado à LOA. Infelizmente, algumas bancas não fazem essa diferenciação na questão. Fala só ciclo orçamentário e fala da LOA. Vai estar certo também. O que eu preciso para a LOA? Elaboração da LOA, discussão, votação, aprovação da lei orçamentária, ou seja, a apreciação pelo Poder Legislativo, execução orçamentária, cuja responsabilidade é do Poder Executivo, e controle e avaliação da execução orçamentária para subsidiar uma nova proposta orçamentária. Entendemos? Então, esse primeiro passo é muito importante você entender para entender de forma genérica. A partir do próximo bloco, nós vamos entender agora de forma específica os componentes de todo esse sistema. Até daqui a pouco.